Resumo da história contemporânea. A história contemporânea aborda diversos acontecimentos do período, como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, o nacionalismo e os movimentos sociais. A Revolução Francesa marcou a ascensão de novas formas de organização política, econômica, social, sendo evidente a divisão do mundo antes e depois da Revolução. Não que esse acontecimento mudou tudo, ao contrário, essas mudanças já ocorreram na França e na Inglaterra e nos Estados Unidos. Podemos encontrar práticas sociais do estilo democrático por volta do ano de 1780, ou tentativas do Estado monárquico de taxar a população, inclusive a nobreza. Mas o que foi mais marcante nessa revolução foi a possibilidade dessas práticas se tornarem comuns a toda a população e em vários países. A historiografia tem tratado esse acontecimento como se fosse natural, sendo compreendido como casual, resultado da revolução humana, sofrendo uma forte influência da teologia, que para ela o passado explica o presente e projeta o futuro. E a Revolução Francesa, nessa concepção, cumpriria um papel específico de dar continuidade ao cumprimento do texto. Esse foi o caso da historiografia marxista, que desde o final do século XX entende esse evento como uma etapa fundamental para a história humana, o preâmbulo da Revolução Russa do ano de 1917, que por sua vez seria o início e o fim da história, pois após a ditadura do proletariado, o Estado deixaria de existir, pois a sociedade comunista o aboliria. Não haveria mais luta de classes, levando ao fim daquilo que movia a luta de classes. Essa postura da historiografia marxista é amplamente conhecida, estando presente nos livros didáticos e sendo essa visão dominante no aprendizado de história. Mas ainda é tempo de desvestir a Revolução Francesa, desconstruir toda essa ideia, de toda essa interpretação e desvendar a maneira em que ela se tornou possível. A interpretação que marcou bastante essa época é os autores que dela participaram, sendo um fato inédito e histórico, indo além da interpretação de ser natural e uma simples evolução do ser humano. Ela deve ser compreendida como um evento realizado pelas pessoas contra a tirania do governo, um evento inédito que marcou o fim de uma época, o fim do antigo regime. Tradicionalmente, a historiografia coloca sob responsabilidade da crise do Estado monárquico francês a Revolução, levou ao fim do antigo regime. A Revolução se deduz por alguns motivos econômicos, sociais, políticos e devido à descrença social no antigo regime e da capacidade do monarca no comando da sociedade. A população perdeu a crença do poder divino do rei, que o rei era enviado por Deus. Ela começou a perceber que uma elite se beneficiava dessa fé para viver bem às custas do povo. Durante o século XVIII, a sociedade francesa modificou-se. A figura do monarca no comando do país não trazia mais credibilidade, gestando uma ideia de uma sociedade diferente daquela estabelecida pelo Renascimento. Com o surgimento dos estados monárquicos, que teriam no poder, que viam no rei um poder real, uma soberania. Práticas e pensamentos revolucionários, se olharmos atento para a Revolução Francesa, se percebe
seu caráter inédito, pois antes do seu acontecimento, nada havia sido escrito, promulgado, nenhuma ideia sugeria que o povo buscasse uma revolução. No entanto, ela se deu e a historiografia trata como natural, num cenário onde a figura do monarca perdia cada dia o valor, levando a uma descrença, uma decadência, uma descrença na aristocracia também. A figura do rei não era vista mais como sagrada, produzindo assim questionamentos, fazendo com que o monarca e a aristocracia perdessem o valor social, em que eram percebidos como um peso para a sociedade, e que aquele estilo de vida que eles levavam sobrecarregavam o povo, que tinham que pagar muitos impostos para financiar aquela vida daquela elite. E isso alimentou na população um sentimento de revolta, atraído por escritores como Voltaire, Rousseau, Diderot. Muitos jovens migravam do campo para Paris na esperança de serem escritores e participarem da chamada República das Letras. Esperança que era desfeita, visto que eles chegavam na cidade e percebiam que só as pessoas com amizade, com boa aparência, conseguiam entrar naquele círculo. E isso criava muita revolta. Assim, formando um grupo que escreviam escritos difamatórios, destilavam seu ódio através de mensagens em panfletos. E a monarquia, que já estava enfraquecida pela falta de autoridade, com esses panfletos, perdiam mais o seu poder sagrado. Eles fabricavam uma imagem de inutilidade da monarquia. Mas daí vem a pergunta: como que esse ódio se transformou-se em uma revolução? Os acontecimentos se precipitaram a partir de 1782. A crise econômica levou o rei a convocar a Assembleia dos Notáveis, que tinham como sua composição membros do alto clero, da nobreza, com a intenção do rei. A intenção do rei era o apoio dos ministros das finanças, era de acabar com alguns privilégios fiscais da nobreza. Porém, sem sucesso, porque o rei Luís XVI não conseguiu. A nobreza não aprovou isso, e isso daí foi muito ruim para o rei. Foi uma situação assim em que o povo viu que Luís XVI só representavam o rei, e que quem mandava e decidia era a nobreza e o clero. E isso deixou ele muito desprivilegiado frente à população, assim. A população não estava feliz com aquela situação. Daí, assim, diversos historiadores falam da importância que Luís VI convoca em 1789 os Estados Gerais. Coisa que só tinha acontecido em 1614. Porém, esse fato, assim, ele deve ser minimizado, visto que os representantes não foram escolhidos pelo povo, mas sim votados com maior participação do terceiro estado. Essa foi a diferença principal dos acontecimentos, que uma disputa entre candidatos do povo, do terceiro estado, que se fossem eleitos viriam representar a vontade do povo. A forma como o primeiro e o segundo estado viam isso era ameaçadora, porque o terceiro estado ele deixava claro que ele ia defender os direitos do povo e combater o primeiro e o segundo estado, que era a nobreza e o clero e essa elite que viviam na boa. Assim, a primavera de 1789 se mostra muito tempestuosa. Com o surgimento de novas forças sociais e aquele ódio que eles tinham pela aristocracia e pelo rei, era visível na população. E com o voto por cabeça, não mais pelo esquema